A partir de agora, vai começar a repercutir exatamente a escolha do Papa, do novo Papa, do Papa Leão XIV. Para isso, convidamos algumas pessoas e uma delas é a irmã Ivonete Kirten, que é jornalista, irmã Paulina, que já lançou vários livros e que muito gentilmente nos atende na tarde desta quinta-feira. Irmã Ivonete, como vai? Boa tarde. É uma alegria poder falar com vocês e com os ouvintes aí da rádio. E nesse momento tão importante para a nossa igreja, de muita felicidade e ao mesmo tempo de um acolhimento imenso, né, daquilo que nos é apresentado agora na pessoa do Papa Leão XIII, Leão XIV. Isso. Irmã Ivonete, houve alguma... É claro que quem tem uma vida tão próxima da Igreja Católica, dentro da Igreja Católica, eu acredito que nas conversas informais e mesmo dentro do rito do dia a dia, se conversavam para falar qual era a expectativa daquilo que o conclave poderia vir a decidir. Saem as listas, os favoritos, as bolsas de apostas, as tendências... E agora um Papa, o primeiro Papa vindo dos Estados Unidos. Houve alguma surpresa na opinião da senhora? Olha, se falava, mas era assim uma coisa muito longe, né? Se falava mais em outros papaves, né? Mas uma coisa que era importante em todas as conversas e análises que a gente fazia era um Papa que desse continuidade a todo o legado do Papa Francisco, né? Que abriu a igreja para diversos problemas atuais da humanidade, colocando a igreja, bem dizer assim, se a gente pode dizer, no olho do furacão de certas questões, como a abertura à diversidade, né? A presença da comunidade LGBT+, a questão da corrupção, e começando lá no próprio Vaticano, né? A questão da pedofilia e colocando a igreja em saída, né? Uma igreja que não fica na sacristia, né? Contente com a sua realidade espiritual, pastoral, mas uma igreja com um cheiro de ovelha, uma igreja que vai e desce até onde as pessoas estão. Então essa era a expectativa de que os bispos levassem em consideração o que se ouviu tanto durante os funerais do Papa Francisco, né? Eu acho que agora com Leão XIV a gente se sente como quem diz assim, há uma continuidade, né? Há um espírito que vai levar a igreja principalmente a responder aos grandes desafios do mundo de hoje. Zaidan, a irmã Ivonete está conosco. Ivonete, boa tarde. Boa tarde. A ordem dos agostinianos, que características ela tem, Ivonete? Então, se a gente for buscar, né, as características de Santo Agostinho, que é a origem, né, de toda a espiritualidade agostiniana, nós vamos perceber que é, de fato, a evangelização, a defesa dos pobres, o trazer, principalmente também, a questão da defesa da fé, né, a ortodoxia, que tanto Santo Agostinho combateu. E os padres agostinianos, hoje, na igreja, representam isso, né? São isso na igreja. Uma congregação que está na ação pastoral de frente em algumas linhas assim bastante desafiadoras na igreja, né? Como atendimento no campo da educação, no campo da educação de jovens, né? E eu acredito que também isso pode nos ajudar muito, né? E que é um desafio para a igreja, é como ela hoje falar de fé neste mundo pós, a gente diz, né? Ou no século XXI, mas melhor dizendo, né? Não buscando os mesmos argumentos de Santo Agostinho, mas se encarnando nessa realidade, buscando dar visibilidade a certas realidades do mundo e da igreja que precisam ser estudadas, amadas, transformadas e convertidas, né? Eu acho que Santo Agostinho nos traz isso, os agostinianos nos lembram, né, toda essa ação
evangelizadora desse grande teólogo, né, e santo na igreja. Irmã Ivonete, Ivonete, vai Zaidan, depois eu mando outra aqui. A escolha de Leão XIV, é claro que essas escolhas não são aleatórias, né? Há ali todo um recado, uma mensagem, um princípio que aquele nome porta, como o Bergoglio escolheu Francisco e como o Ratzinger escolheu Bento XVI. Leão XIII, ele foi muito importante, inclusive, na abertura dos documentos da igreja, documentos que eram secretos, que estavam à margem da publicação, não eram tornados públicos. Você vê qual a mensagem que está implícita ou até explícita na escolha do nome Leão XIV? Excelente pergunta, eu já tinha até visto, né, ido atrás de algumas referências de Leão XIII, né, que foi assim um marco importante para a igreja no mundo. Ele é um papa ali de 1891 até 1903, então é a passagem do século XIX para o século XX. E se a gente for ver a realidade social, era efervescente, né, e em grande ebulição, e vem Leão XIII e um dos documentos papais, assim, de grande referência, que dá todo um embasamento para a doutrina social da igreja, ou o magistério social da igreja, como queremos dizer, é a encíclica Rerum Novarum, que aborda questões sociais, econômicas, os direitos, né, dos trabalhadores, a justiça social. Ele vai também falar em outros documentos, né, a questão de usar pela igreja os meios de comunicação que vão surgindo nesse início do século, aí o rádio, o cinema, a imprensa que se desenvolve. Ele vai apoiar instituições da igreja que vão olhar para essas realidades e colocar a igreja nesse patamar. A outra coisa que Leão XIII e que o Papa Leão XIV já nos dá uma direção do seu magistério, é o que Leão XIII ele vai promover esse diálogo entre a fé e a fé católica e a modernidade, e vai abrir também para o diálogo para questões da liberdade religiosa e da ciência. E hoje, se a gente vê naquilo que foi o pontificado do Papa Francisco, abrindo para essas realidades, e vindo Leão XIV, a esperança, né, e aquilo que ele já sinaliza é que a igreja, né, vai estar aberta para continuar esse diálogo com o mundo. E de modo particular no discurso ali na primeira fala dele, ele também já vai dando umas indicações. A questão da paz no mundo, da liberdade das pessoas, né? Fazer prevalecer a justiça e também agir apesar do medo, não deixar o medo prevalecer, né? E aí a gente vê todo o contexto mundial e contexto do próprio país de origem dele, né? Que a gente percebe, às vezes, um poderio que vai querer colocar um medo no mundo, e o Papa vai dizer, não tenhamos medo, sigamos em frente, nós somos seguidores de Jesus Cristo e ele não teve medo, né? Ele foi um defensor da paz, da justiça. Então, é assim, a meu ver, sentindo, né, o discurso dele, é um Papa no meio do povo, né, para o povo e nas realidades do mundo. Ele teve uma expressão muito significativa e que também era uma expressão cunhada por Santo Agostinho. Para o mundo e a igreja eu sou o Papa, mas entre vós eu sou irmão. Então é buscar, né, na comunidade cristã a vivência daquilo que Jesus fez, a fraternidade. Irmã Ivonete, quando a gente sai para pesquisar a respeito dos candidatos,
surge de tudo, né? E no que diz respeito a Robert Prevost, agora Papa Leão XIV, tem uma questão que envolve algo que foi muito combatido pelo Papa Francisco, que foi toda a questão de abusos da Igreja Católica, que estavam em várias frentes acobertados, e o Papa tem toda a visibilidade para isso. E o Robert Prevost, quando nos Estados Unidos, em Chicago, e também no Peru, e boa parte da vida dele religiosa se deu no Peru, existem duas acusações de acobertamento de casos que não foram até o fim. E isso entre os anos de 1980 e 1990. Um caso teve prescrição, dois, não houve nenhum desenvolvimento dessas pautas dentro da igreja, mas depois eles acabaram sendo condenados. É uma tendência de que esses casos venham à tona, principalmente quando se diz que ele deve ser um Papa que seguirá a linha de Francisco? Com certeza, eu acredito que essa questão da pedofilia, dos abusos, né, das discriminações às diversidades, com certeza vai estar em pauta no magistério de Leão XIV. Porque hoje, pode ser até a questão da ação pastoral, né, dele enquanto cardeal, né, nos Estados Unidos, ou mesmo que ele teve a maior parte no Peru e conhece essa realidade, hoje a igreja não pode mais se calar isso, né? Tem comissões no Vaticano que estão, de fato, orientadas para coibir toda a prática, principalmente de pedofilia. Não vai ter mais a igreja cobertando. Né? Talvez a gente nem saiba, mas muitos processos internos que ocorrem na igreja, dispensando de ordens sacerdotes, também em vista de uma maior coerência com o Evangelho. Então, aquilo que o Papa Francisco dizia, isso a gente não pode passar a mão e não pode tolerar. Eu acredito que esse é um posicionamento não só da igreja, que agora vai ser Leão XIV, né, na pessoa dele, mas dando sequência a toda essa questão de apurar esses fatos, né, de fato punir, né, sacerdotes ou pessoas que fazem esse tipo de abuso. Outra questão, irmã Ivonete, que eu acho importante a gente destacar, quando o Bento XVI decide renunciar ao papado, ele dá o indicativo de uma necessidade da igreja se aproximar. Perdemos o contato com a irmã Ivonete, caiu a ligação. Vamos tentar retomar? Devolvi aí para você, minha cara Beatriz. Ela é excelente, irmão. Então, a gente conversa aqui na Rádio Bandeirantes, vamos retomar o contato com a irmã Ivonete Kirten. Ela tem vários livros, procure aí. Em todas as livrarias virtuais tem livros da irmã Ivonete, que é jornalista também, né? E fala realmente muito bem. Mas eu vou retomar com ela, mas já coloco aqui, Zaida, o que a gente falou muito aqui, né? O que se encaminhava quando já estamos de volta com ela, Bia? Qual linha, Bia? Linha 2. Irmã Ivonete, você está de volta aqui conosco, tá bom? Ótimo, tá bom. O que eu queria colocar para a senhora é o seguinte: quando o Bento XVI renunciou, e aí se fez todo o processo de escolha do Papa Francisco, conclave e tudo mais, muito se falou, porque é algo inusitado, né? É um Papa que deixa um recado para o próximo, isso não é normal, porque normalmente o novo Papa vem quando o outro morre. E falava da aproximação, a necessidade de aproximação da Igreja Católica do seu povo, dos mais pobres, dos oprimidos e tudo mais. E o Papa Francisco fez esse papel de maneira extensiva, né? E visitou países que não se imaginava que um Papa visitaria, não teve fronteiras, foi próximo de guerras. A senhora entende que isso pode acontecer com o Papa Leão XIV, o Papa Robert Prevost, ou essa característica dele de ser um pouco mais contido pode dificultar essa aproximação, eu digo, cara a cara com o povo? Não, eu acredito, a gente fala assim, na escolha, né, do Papa, e depois quando ele assume essa missão, nós acreditamos, né, que ele é imbuído do Espírito de Jesus Cristo, do Espírito Santo, e aquilo que vem como
um projeto de magistério, né, ou de linha magisterial desse Papa, já está nas primeiras impressões que a gente tem do nome dele, né? E como o Robert, né, que é o nosso cardeal Prevost, ele viveu na América Latina, ele conhece os sofrimentos do povo, né, do povo peruano, etc. Então, isso é importante a gente olhar na experiência pastoral. Se essa experiência pastoral desse bispo, desse cardeal, era assim de estar fora dos ambientes mais sociais, junto com as comunidades, então você vai assim, não, acho que vai ser um recuo. Não, mas ele mesmo diz, quando ele repete, né, aquela frase de Santo Agostinho, para a igreja e para o mundo, eu sou Papa, mas entre vós eu sou irmão, ele está dizendo assim, olha, eu vou estar no meio de vós, né? E o Papa Francisco, nesse legado, até o último momento, quando naquele dia lá da Páscoa, ele passa na praça, né, e vai se despedindo do povo, ele dá um recado para o mundo e para os próprios cardeais que elegeriam o novo Papa. Sejam um entre os irmãos, né? E é esse o recado, né, da Páscoa, é o recado de Jesus. Eu acredito que ele vai estar no meio de nós. E depois, assim, se a gente perceber nas imagens, né, que foram transmitidas pela televisão, ele estava com um nó na garganta, né? Parece assim, é muita emoção, é muita responsabilidade, mas um detalhe da câmera mostrou os olhos todos lagrimejando ao olhar aquele povo. O coração tem que se abrir para essa realidade. A gente não via isso, né? Eu sei que hoje, com a mídia, as redes sociais, a gente tem essas coisas bem palpáveis, né? Mas eu acredito, sim, que a Igreja vai dar continuidade ao legado do Papa Francisco, mas com o estilo de Leão XIV, né? Olha o nome, Leão XIV, é imponente, mas é aquele que está, né, que quer estar entre os irmãos, os católicos, os das comunidades como irmão. Depois ele disse outra coisa quando ele fez o seu discurso. Nós vamos continuar a proclamar o Evangelho numa igreja sinodal. Nós acabamos, né, aí no mês de outubro do ano passado, o Papa encerrou o sínodo que ele tinha falado sobre a sinodalidade, sobre a comunhão. Então, eu acredito que toda essa discussão, toda essa reflexão que foi feita, tanto em nível de hierarquia, mas como de comunidade, sobre uma igreja de comunhão, ela vai ter uma importância grande no pontificado de Leão XIV. Ivonete, uma última da minha parte, inclusive partindo de uma resposta que você deu, uma explicação sobre a ordem dos agostinianos e a premissa elementar que é a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo diz em uma das cartas que o mundo jaz no maligno, né? E o princípio bíblico é que fora de Cristo, fora do Evangelho, como diz Salomão, lá no Eclesiastes, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Então, o Evangelho é a verdade absoluta, é o próprio Cristo. Você imagina, quando ele fala, o Leão XIV falou, que a missão da igreja agora é exatamente ser missionária, né? É sair para o mundo pregando Cristo. Essa é a sua expectativa? Que haja menos discussões marginais, subalternas, paralelas, e que a pessoa de Cristo seja o centro disso que o Leão XIV instou a igreja a fazer? Eu acredito, sim, que os desafios na questão do relacionamento, né, ou das questões mais teológicas, ideológicas dentro da igreja, a gente fala isso analisando as bolhas, né, que existe, como existe na sociedade,
certas polarizações, na igreja também, em questão à doutrina, em questão à interpretação do evangelho, etc., elas vão continuar. Mas eu vejo assim que pode ser, como ele encontra e busca em Santo Agostinho a sua fonte de inspiração para o pontificado, e é uma forma de ele também dizer que vai convidar a igreja a viver essa espiritualidade de Santo Agostinho, vai acontecer e ele vai se empenhar num esforço de promover a comunhão. Quando ele fala em sinodalidade, ele vai dizer isso, né? Embora vão continuar acontecendo esses conflitos, porque as pessoas às vezes têm ideias diferenciadas, né, do que é Deus, do que é Jesus Cristo, do que é o Evangelho. As interpretações às vezes passam muito pelas sensibilidades individuais e a importância é aquilo que Papa Francisco fez e que ele pode ter essa tendência, vejo que há essa tendência assim no discurso dele, de ouvir as pessoas. O grande legado assim que eu vejo que Francisco deixa é deixar as pessoas manifestarem o seu pensamento. E a sinodalidade é isso, é deixar e aí construir um caminho junto, de uma resposta mais de bem, de justiça, de fraternidade para o mundo através do testemunho dos cristãos. E esse testemunho vai ser sair, né? E no meio das pessoas testemunhar, não fazendo proselitismo, porque Bento XVI já dizia isso, a igreja não deve ser proselitista, mas ela tem que ser uma igreja testemunho, que convoca, que agrega as pessoas pelo exemplo de vida e não apenas pelos discursos. Eu acredito que nós vamos ter aí grandes surpresas e surpresas muito bonitas com o testemunho da Igreja Católica nesses próximos anos. Irmã Ivonete, uma última de minha parte. Quando o Papa Bento XVI foi o escolhido, se falava num Papa da transição. E aí um Papa mais velho, com mais experiência, então por isso um Papa de transição não teria nenhum problema. E aí se colocou que talvez esse novo Papa não fosse um Papa muito novo, muito jovem, porque não se imaginava um papado tão longo assim. Poxa, o Papa Robert Prevost, Leão XIV, tem 69 anos. Nós tivemos o Papa Leão XIII, que ficou do fim do século XVIII ao início do século XIX, foi um dos que mais ficou também. Surpreendeu um pouco por ser um Papa com uma perspectiva de ter uma longa vida, um longo papado? Olha, a questão, a gente pode até dizer isso, né, de não ter um Papa tão jovem, né, para ter um pontificado menor. Mas a gente tem que analisar na escolha também um pouco a interferência, e aí é questão também de fé, né, de nós cristãos, eu como religiosa, de que Deus age na história. Nesse momento, né, que a gente vê tantas guerras, tantos conflitos, tanta individualismo, consumismo, a destruição da natureza, né? A gente vê tantas coisas bastante negativas, a gente chegar e ouvir um Papa que vai falar sobre paz no mundo, paz. Ele falou mais de 5 vezes. Eu desejo a paz para vocês e desejo a paz para o mundo, e também falar de justiça social entre as pessoas, entre as nações, né? E nesse ambiente ser, né, uma presença do Evangelho, porque a gente não pode pensar hoje, né, numa visão mais aberta de evangelização, como uma forma de eu vou fazer apologia da fé, eu vou querer converter as pessoas pelo poder do discurso. O que a gente percebe nos últimos anos na igreja é que o poder da igreja consiste num poder que é serviço, que é estar no meio das pessoas, e um poder testemunho, né? Então, se nós formos pessoas capazes de ajudar a sociedade a
promover a justiça, a paz social, os valores, a diversidade, o acolhimento das diferenças e ouvir de fato e ser uma ação transformadora, nós vamos estar cumprindo o papel, né, o papel daquilo que foi o mandato de Jesus, né? Ide por todo mundo e fazer todos, batizar em nome do Pai, do Filho e fazer todos irmãos. Esse é um mandato que Pedro recebeu e que Leão XIV hoje recebe, né? E recebe através das mãos e dos votos de todos os cardeais do mundo. Eu sinto assim, eu acho que nós temos aí grandes esperanças, né, de a gente ser uma igreja mais serviço, uma igreja mais testemunho. Eu falei no início da nossa entrevista, do bate-papo com a irmã Ivonete, que ela tem livros lançados, são alguns, e eu quero citá-los aqui para que você, que gostou tanto desse bate-papo, tenha a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo. É só procurar na internet que você vai achar. Um deles, junto com o Francisco Eduardo, Um Mês com a Rainha do Céu, refletindo a Salve Rainha. Tem também Comunicação na Liturgia, transmissão do Ministério, Comunicação e Família, e tem também Experimentem Deus, Relatos de Fé, algumas das publicações. Falei certo, irmã Ivonete, são esses? Isso, você falou. O mais recente é Experimentei Deus, Relatos de Fé. Né? Eu trabalhei muito tempo no Norte e Nordeste e recolhi, como jornalista, né, a gente vai buscar atrás de histórias e contar histórias. Então, são 11 histórias de pessoas que vieram falar comigo que elas experimentaram Deus. E, às vezes, a grande dificuldade nos tempos de hoje é a gente dizer que a gente experimenta Deus. Será mesmo? O que a minha vida é, né, uma experiência de Deus? E, de fato, é. Né? E, de fato, é. Então, são esses livros aí que eu faço. Eu trabalho mais na área mesmo de comunicação e aí abordando família, liturgia e esses relatos de fé. Que disparem as vendas e que cada vez mais a senhora seja reconhecida por esse conteúdo tão importante. Irmã Ivonete, muitíssimo obrigado, viu, pela tua paciência de estar aqui conosco. Eu sei que a senhora deve estar sendo muito buscada aí para poder falar sobre o novo Papa e é muito nos lisonjeia ter tido a oportunidade de conversar com a senhora, tá bom? Eu que agradeço e olha, e pesquisem e divulguem sobre Leão XIII, que é um grande Papa, da onde nós vamos ter esse novo Papa aí buscando a sua inspiração para o mundo moderno de hoje. Muito obrigado, um grande abraço à senhora. Igualmente, tchau. Abraço. Tchau.